O engenheiro francês Henri Fayol publicou em 1916 as bases de um sistema de administração definindo 6 funções essenciais da empresa e 5 funções do administrador. As funções da empresa eram técnicas relacionadas à produção, comerciais associadas às transações, financeiras referentes aos capitais, segurança referentes à proteção e preservação dos bens e pessoas, contábeis relacionadas a estoques, custos e balanços, e administrativas, que integram e coordenam as outras funções. E as funções do administrador eram prever, criar planos com os objetivos da empresa e a forma de alcançá-las, organizar, coordenar todos os recursos da empresa, alocando-os de acordo com o planejado, comandar, fazer com que os subordinados executem o que deve ser feito para conquistar os objetivos, obedecendo às relações hierárquicas definidas. Coordenar, orientar atitudes e esforços de toda a empresa no sentido de obter as metas previstas. E controlar, estabelecer padrões e medidas de desempenho para assegurar que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e o plano previsto. Atualmente, as funções do administrador mais usualmente citadas são planejamento, organização, direção e controle. Por outro lado, as funções associadas à administração de materiais incluem planejamento, que consiste em definir objetivos, analisando pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças à empresa em bases mensais e até quinquenais. Organização, preparação de processos a fim de obter os resultados planejados. Assessoria, dotar a empresa de um corpo de assessores ou assistentes da competência desejável. Direção, tomada de decisões para alinhamento dos objetivos projetados. Esta função incorporou as funções de comando e coordenação, que apresentam os mesmos objetivos. E controle, discernir se o resultado foi o almejado. Assim, é possível recomeçar um novo ciclo com mais planejamentos e etapas subsequentes. Planejamento. O planejamento e a administração de materiais tem importância crucial. Envolve a decisão sobre que materiais são necessários, em que quantidades, onde e quando são necessários. O planejamento estratégico é abrangente e envolve armazéns, rotas de transporte, níveis de estoques, processamento de pedidos e outras atividades, respondendo questões entre as quais quantos depósitos há, onde serão localizados, qual a área necessária para armazenagem, qual o local do armazém para cada mercado regional, quais os depósitos a serem abastecidos por cada fábrica. Outras atividades do planejamento de materiais incluem a previsão de demanda, que é a projeção metódica das futuras demandas baseadas no consumo passado e sendo mais adequadas para a estimativa da necessidade de uma matéria-prima de um tipo particular. Planejamento das necessidades de materiais. Estimativas da necessidade de materiais e componentes de diferentes tipos necessários à montagem final do produto acabado. Porém, numa visão mais ampla, a função de planejamento abrange a projeção do consumo dos recursos da empresa, incluindo recursos materiais, humanos, financeiros, informacionais, espaciais e temporais. Diversas técnicas e ferramentas, inclusive softwares especialistas, estão disponíveis para o desenvolvimento dessas projeções, que servem para o monitoramento da execução das atividades e para o controle do desempenho, comparando a cada período de análise o que foi realizado com o que foi programado. Como exemplo, os aplicativos de gerenciamento de projetos apresentam vários módulos dedicados à projeção e controle de riscos, custos, pessoal, informações, tempos e outros recursos, utilizando técnicas como a rede PERT-CPM, estrutura analítica de projeto, gráfico de Gantt, curva S e outras. Organização. A organização envolve o desenvolvimento de uma estrutura hierárquica que descreve as diferentes posições do pessoal e as suas relações em termos de responsabilidade, autoridade, prestação de contas e integração de informações, sendo indicado em um organograma
que teve na estrutura piramidal a forma clássica, hoje totalmente superada por estruturas mais horizontais e participativas, onde todos contribuem com suas ideias para a tomada de decisão. Uma boa estrutura organizacional é essencial para a gestão logística, de forma que nenhuma confusão permaneça na mente dos gerentes com respeito aos seus papéis e responsabilidades. Há um claro fluxo de informação de cima para baixo, ou do topo para a base e vice-versa. Uma estrutura bem dimensionada poderá facilitar a autonomia interna, agilizando o processo de desenvolvimento de produtos e serviços. O exemplo apresentado é do organograma da gerência logística de uma empresa industrial de porte médio, com 5 departamentos: estoques, tráfego ou transporte e planejamento de rotas, compras, almoxarifado e unitização ou preparação de cargas. Uma das preocupações no estabelecimento das atribuições e responsabilidades desses setores é a maior fluidez das informações relacionadas às atividades de cada departamento, da gerência de logística e das outras áreas funcionais. Para o desenvolvimento do sistema de informação logístico, há que se definir qual informação e como ela vai ser mantida no sistema, e realizar um estudo no organograma da empresa, verificando assim quais os dados e quais os campos vão ser necessários para essa implantação. Cada empresa tem suas características e suas necessidades, e o sistema de informação deverá se adequar à organização e aos seus propósitos. Assessoria. A função de assessoria, baseada na expressão inglesa staffing, consiste no recrutamento e manutenção de pessoas capacitadas nas várias posições da gerência de logística e da própria empresa como um todo. Para evitar sobreposição com a função do departamento de pessoal, essa função foi delimitada para considerar somente o pessoal de assessoria a ser contratada ou desenvolvida nos próprios escalões inferiores da empresa. O provisionamento correto da empresa será determinado, em última instância, pela eficiência de suas operações logísticas. Isto requer a supervisão do processo de contratação de assistentes de níveis superiores, de modo que ser compatibilizadas as práticas de recrutamento com as necessidades da empresa. Todas as funções a preencher dependerão da qualidade dos procedimentos de recrutamento e retenção dos assistentes, além da precisa avaliação das futuras necessidades. O Departamento de Materiais deverá trabalhar em colaboração direta com o Departamento de Pessoal para atendê-los, atuando dentro dos limites dos cargos sob sua supervisão e controle. A direção significa comunicação de cima para baixo, ou seja, da alta administração até o chão da fábrica. No caso da administração de materiais, o gerente recebe instruções da alta administração sobre seu objetivo amplo, que devem ser criteriosamente comunicados aos seus funcionários, de forma a motivá-los para os desafios que impõem. Os objetivos usualmente recaem entre as categorias associadas aos estoques, baixo preço de aquisição, baixo custo de manutenção, quantidades mínimas e alta rotatividade, mas alguns afetam o pessoal do departamento. Por exemplo, o baixo custo de mão de obra, desenvolvimento de pessoal e manutenção de boas relações com os fornecedores. Direção. A função direção tem sido muitas vezes referida como liderança, comando, coordenação ou comunicação. Liderança tem sido descrita como um processo de influência social pelo qual a pessoa pode recorrer à ajuda e o apoio de outras pessoas na realização de uma tarefa comum. É a forma pela qual alguém orienta ou encaminha, motiva e organiza um grupo de pessoas para alcançar um objetivo comum. A direção ou liderança requer que as metas sejam traçadas e as responsabilidades definidas, além de uma competência essencial de influenciar pessoas, de forma a orientá-las no sentido de que os objetivos planejados sejam alcançados. O desempenho desta função, pelo administrador, marca o seu estilo de comunicação ou de liderança, em que ele pode usar de sua autoridade ou de sua afetividade na sua interação com o meio em que atua. O controle é a última função, ocorrendo depois da organização estar devidamente planejada, organizada e liderada, quando é preciso que haja um acompanhamento das atividades, a fim de se garantir a execução do planejado e a correção de possíveis desvios.
O gerente de materiais ocupa uma posição central neste sentido, ligando-se aos fornecedores, à alta administração, aos departamentos de venda, produção, desenvolvimento, financeiro e outros. A ligação com a produção é direta, porque fornece os materiais necessários à produção e montagem. E com o marketing e vendas, é porque controla a movimentação e o tráfego de distribuição dos produtos, respondendo pela entrega dos produtos acabados ao cliente final. Controle. A função controle é definida como um esforço sistemático de gestão de empresas, de forma a comparar o desempenho a padrões, planos ou objetivos pré-determinados, a fim de verificar se o desempenho está alinhado com os padrões e, presumivelmente, para tomar as medidas corretivas necessárias para conferir se os recursos da empresa estão sendo utilizados da forma mais eficaz e eficiente possível para atingir os objetivos da empresa. O controle ajusta as operações conforme necessário para alcançar o plano ou para manter as variâncias em relação aos objetivos do sistema dentro dos limites permitidos. O subsistema de controle funciona em estreita sintonia com o sistema operacional e interage, até certo grau, compatível com seus objetivos. Há uma estreita relação entre planejamento e controle. O planejamento é o processo que estabelece os objetivos da organização e os métodos para alcançá-los, enquanto o controle é o processo que mede e compara o desempenho real com as metas planejadas da organização. Os seguintes exemplos da aplicação da função controle em várias etapas da administração de materiais foram selecionados. Controle de compras, para a verificação do atendimento das especificações e da qualidade prevista para os materiais adquiridos. Controle e inspeção de materiais, para a conferência das quantidades adquiridas no pedido recebido. Controle dos itens disponíveis no estoque, para evitar falta de itens no momento desejável. Controle das quantidades em estoque, para evitar faltas e atrasos no ressuprimento. Controle e rastreamento dos pedidos em curso, para evitar variações no tempo do ciclo de pedidos e possíveis pedidos de emergência. Controle das condições de estocagem, para evitar perdas por quebras ou deteriorações. E controle do estoque morto, para evitar o acúmulo de itens inservíveis e descartáveis. De uma forma mais objetiva, as funções da administração de materiais incluem a previsão da demanda, planejamento e programação da produção, aquisição de materiais, recebimento, estocagem e armazenagem, movimentação de materiais, controle de estoques, engenharia de valor, armazenagem, transporte de materiais e de produtos acabados, desenvolvimento e avaliação dos fornecedores, suprimentos e distribuição, e coleta e destinação de sucatas e resíduos. Em um cenário de alta competitividade e de reduzidas margens de lucros, a administração de materiais é o grande diferencial das pequenas, médias e grandes empresas. A lógica combina recebimentos mais rápidos das vendas associadas a menores níveis de estoques, com recursos disponibilizados sendo rapidamente reinvestidos em matérias-primas e melhorias nas operações e nas plantas. Com essa discussão, concluímos a apresentação de hoje. Espero contar com a disposição de vocês em nosso próximo encontro. Até lá!